Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Com esse vídeo nós damos aí início a uma sequência de videoaulas onde eu vou trazer a resolução de questões de inglês que apareceram em concursos militares em anos anteriores. O intuito, dessa sequência de videoaulas é ajudar você que não tem uma base aí, na disciplina de inglês e que vai prestar concursos militares aí no ano de 2026. Eu vou trazer aqui para vocês questões, vou fazer aí a resolução dessas questões, vou passar uma breve teoria, em cima dessas questões e trazer aí alguns bizus quando for o caso ali. Eu trouxe aqui para vocês 12 questões, vou fazendo aí a resolução rapidamente dessas questões. Vou deixar o link aqui, do material PDF aí na descrição para vocês acompanharem junto comigo. Beleza? Então vamos lá. Vamos aí, ó. Primeira questão, uma questão de interpretação de texto. As questões aqui que eu trouxe para vocês, elas estão misturadas ali em questões de interpretação de texto, questões ali de sinônimos, questões de phrasal verbs e questões de gramática, para simular aí, a prova real que vocês vão realizar. Bom, vamos lá. Deixa eu só botar aqui, passar aqui para o completo. Vamos lá. Primeira questão, uma questão de interpretação de texto, ela diz o seguinte. Eu vou fazer a leitura em português para a gente ser mais ágil aí, ó. Um homem em um barco. Ele diz, ó, pescar é meu esporte favorito. Eu frequentemente pesco por horas sem pegar nada. Mas isso não me preocupa. Alguns pescadores são azarados. Ao invés de pegarem peixe, eles pegam botas velhas e lixo. Eu sou menos sortudo ainda. Eu nunca pego nada, nem mesmo botas velhas. Depois de passar horas, não, depois de gastar a minha manhã inteira no rio, eu sempre vou para casa com uma bolsa vazia. Abre aspas. Você deve desistir de pescar. Fecha aspas. Meus amigos dizem. Aí depois abre aspas de novo. Ó. É uma perda de tempo. E depois fecha aspas. Mas eles não entendem. Eles não percebem uma coisa importante. Eu não estou realmente interessado em pescar. Eu apenas estou interessado em ficar sentado no barco e não fazendo nada afinal. Bom, a gente tem esse texto aí, texto bem tranquilinho, e a gente tem que responder aí, as questões baseadas nesse texto. A primeira questão ela diz o seguinte, ó, according to the text, ó, de acordo com o texto, escreva T para true, que é verdadeiro, e F para false. Então, escolha a alternativa que tem a sequência correta, apresenta a sequência correta. Aí, a primeira alternativa, a primeira afirmação diz o seguinte, ó, o pescador frequentemente pesca, mas ele apenas pega botas velhas e lixo. Bom, falso aqui, pessoal? A gente tem bem aqui em cima, ó. A gente tem bem aqui em cima, deixa eu botar de amarelo. A gente tem bem aqui em cima. Ele fala que alguns pescadores são azarados, ao invés de pegar peixe, Aí ele continua. Eu sou menos sortudo. Eu nunca pego nada, nem mesmo botas velhas, tá? Então, ó, ele frequentemente pesca, mas ele apenas pega botas velhas e lixo. Não, falso porque ele não pega nada. Na segunda afirmativa ele diz, ó, seus amigos o apoiam a continuar pescando. Falso também, pessoal. Deixa eu botar de outra cor. Aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, bem nessa parte aqui, ó. Você deve desistir de pescar. Meus amigos dizem. Aí eles continuam. Isso é uma perda de tempo. Aí aqui, ó, ele tem, ó, mas eles não percebem uma coisa importante. Aqui, nessa parte que eu sublinhei aí de azul, ele diz, ó, você deve desistir de pescar e é uma perda de tempo. Então, não, eles não apoiam aí esse pescador, tá? Então, aqui também nós temos aí, ó, uma alternativa falsa. Deixa eu só consertar aqui. Falsa. Bom, continuando, terceira. Ele fala o seguinte, ó, pescar é apenas uma desculpa para ficar sentado no barco, não fazendo nada. Sim, isso daqui é verdade, ele fala bem aqui no finalzinho, ó. Eu apenas estou interessado em ficar sentado no barco e não fazendo nada, afinal. Então, sim, essa aqui é uma afirmação verdadeira. Deixa eu só botar ela de outra cor, vermelho. Vermelho. E por último, nós temos aí, ó. He always goes home without any fish. Ele sempre vai para casa sem nenhum peixe, bota velha ou lixo dentro aí de sua bolsa. Sim, essa daqui também é uma afirmação verdadeira. Essa aqui eu botei errado, tá? Verdadeira aqui, verdadeira. Verdadeira. Porque, ó,
Ele fala bem aqui, ó. Vou botar de azul mais forte. Depois de gastar a manhã inteira no Rio, eu sempre vou para casa com uma bolsa vazia. I always go home with an empty bag, tá? Então a gente tem essa sequência aí, ó, de verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Bom, vamos lá. A gente pode eliminar aqui a letra A letra B. A gente tem aqui, ó, false. A gente pode eliminar aqui a letra C. Chegamos aí na alternativa a letra D, ó. False, false. Depois verdadeiro, verdadeiro. True, true. Alternativa aí, primeira questão, alternativa letra D. Bom, na questão de número 2 também, né? Uma questão baseada em cima desse texto, ele diz o seguinte: The underlined pronoun in the text is correctly related to. Bom, o pronome sublinhado no texto está relacionado corretamente a. Aqui, ó, o pronome sublinhado é bem esse aqui, ó. They. They. Esse they significa não, ele se refere ali aos amigos, ó. Ele fala: você deve desistir de pescar, meus amigos dizem. É uma perda de tempo. Mas eles não percebem uma coisa importante. Eles quem? Eles, meus amigos, tá? Então aqui, ó, o they se refere a friends. Vou colocar direito aqui para ficar melhor, mais visível. Então, aí, ó, deixa eu só dar uma aumentada. Aqui, ó, o they se refere a meus amigos? Sim. Aos pescadores? Não, pessoal. Botas velhas? Não. Lixo? Não, tá? Então, a alternativa correta aqui, na questão de número 2, alternativa letra A. Bom, vamos lá. Trouxe aí duas questões de interpretação de texto. Continuando, a gente tem, ó, questão de número 3, uma questão aí de vocabulário. Isso aqui é muito importante, pessoal. Ó, interpretação de texto e questão de vocabulário aí aparece todo ano na sua prova e vocês precisam estar ligados a isso. Deixa eu só fazer um comentário aqui nessa questão de número 1 e de número 2. A gente tem, né, texto aí, como eu acabei de dizer, vai ser uma coisa que vai aparecer no seu concurso. Então, vocês precisam estar ligados aí. Bom, Emerson, eu não sei nada, não tenho vocabulário ali. Cara, o que vocês precisam? Vocês precisam treinar vocabulário, adquirir vocabulário aí, precisa saber gramática também. E quando vocês forem fazer a interpretação de texto, o que vocês precisam? Primeiro, concentração. Mantenha a concentração total aí na hora que vocês forem ler o texto, porque é um texto ali que você não vai saber todas as palavras, então pode ser que na hora que você estiver lendo ali uma informação, você deixa aquela informação, uma informação importante passar, porque você não estava concentrado. O que vai acontecer? Você vai ler o texto e você vai ter que ler ele todo de novo. Então você vai ter que fazer aí, ó, 2 leituras do texto e você vai perder tempo. Segundo, preste atenção aí aos títulos, subtítulos e às imagens. Isso é muito importante, elas ajudam aí, né, a compreender ali o texto, tá? Então preste muita atenção aí aos títulos, subtítulos e as imagens. Eu, quando estou montando ali as questões, eu pego um fragmento de texto, né, de um texto ali grande, eu pego apenas um fragmento do texto e coloco junto, né, desse fragmento de texto o título. Com isso, né, com essa combinação, eu consigo montar as questões ali e a questão faz sentido. Se eu coloco apenas um fragmento do texto isolado para eu montar uma questão, por exemplo, a questão ela não faz tanto sentido. A gente lê e não entende. Agora, quando a gente tem essa combinação de título com um fragmento que eu separo ali quando eu estou montando uma questão, que é o caso aqui da questão de número 3, por exemplo, vou falar sobre ela, a gente consegue entender ali o que a gente está falando, tá? Então, preste bastante atenção aí aos títulos e subtítulos. Terceiro, faça a leitura completa do texto, pessoal. Não interrompa a sua leitura se você vê ali uma palavra que você não conhece. Muito provavelmente você vai conseguir inferir o significado daquela palavra ali com base nas palavras ao redor dela. Ok? Feito isso, você fez a leitura ali completa do texto, você vai ser capaz de compreender a ideia central do texto e encontrar informações específicas, né, que porventura uma questão ali possa te pedir. Por exemplo, ele pede, qual é a ideia central do texto? Então, com a leitura completa ali do texto, com a leitura concentrada, você vai conseguir entender ali o que a questão está pedindo. Ou se a questão pedir assim, eu quero uma informação específica. Qual foi o lugar? Quando isso aconteceu? Que horas aconteceu? Quantas pessoas tinha? Então você já vai ter lido o texto, compreendido ali a ideia do texto e você vai conseguir encontrar aquelas informações específicas ali dentro do texto, porque você leu com atenção. Show de bola? Então é isso aí. Essas são as dicas que eu dou para você que vai fazer, né? Que vai fazer resolver questões aí de interpretação de texto. Bom, continuando.
Vamos lá. Questão de número 3. Essa daqui ela não tem título, porque a questão de fato não tinha título ali. O texto não tinha título. Mas vamos lá. Ó. Aqui ó, ele pede, ó, leia o texto e responda a questão. Bateu uma sede aqui. Vou passar aqui pro grande. Leia o texto e responda a questão. Isso aqui é uma questão de vocabulário, sinônimos ali, tá? Como eu disse, uma questão que com certeza vai aparecer no seu concurso. Bom, the Federal Aviation Administration, a Administração Federal de Aviação, FAA, é a agência governamental que oversees as viagens aéreas. Vou botar aqui, ó. Oversee as viagens aéreas. Eles estudam os problemas dos atrasos das linhas aéreas, tá? Isso aqui é o que importa pra gente. Aí a questão pede, ó, oversee é similar em significado a. Uma questão aqui de sinônimo. Oversee. Repare que eu não falei oversee, pessoal. Aqui a gente tem que saber o significado dessa palavra. A gente tem que saber o significado dessa palavra para a gente responder. Vocês precisam de vocabulário para isso, tá? Se vocês não conhecem essa palavra aqui, pode ser que fique difícil ali na hora de você responder essa questão. Bom, aqui oversee, pessoal, significa supervisionar. Supervisionar. Oversee. Então, ó, é a agência governamental que supervisiona as viagens aéreas. Eles estudam ali os problemas de atrasos nas companhias aéreas. Oversee significa similar em significado a improve. Não, improve é melhorar. É a mesma coisa que enhance. Vou botar mais fino que não tá feio. Aqui, ó, enhance. Inclusive apareceu, se eu não me engano, essa daqui apareceu aí na última prova da EA, tá? Melhorar. Schedule, pessoal, significa agendar. Agendar. Supervisa, sim, supervisionar. Então, de fato, ali, ó, ela é similar em significado à alternativa letra C. Aqui, e aqui a gente tem, ó, look over. O look over, ele é um phrasal verb que significa examinar. A gente também tem um go over. Go over significa também examinar e também significa revisar. Tá? Então, a questãozinha aí de vocabulário aparece todo ano na prova da EA, aparece aí na prova do Colégio Naval, na Escola Naval também, então é importante que você tenha vocabulário. Ok? Questão de número 3, alternativa letra C. Letra C. Isso daqui é estudo, leitura, 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 muita leitura. Aí, em um momento oportuno, né, eu vou trazer aí um vídeo sobre como você pode, né, adquirir vocabulário aí, né, com mais facilidade, tá? Então eu vou trazer um vídeo aí à parte para ajudar vocês. E também vou trazer um vídeo aí como que vocês vão estudar para concursos militares no ano de 2026. Bom, continuando, vamos lá. Questão de número 4, uma questão aí da escola naval. Questão de pronomes, essa questão aqui, eu gosto muito dessa questão, é uma questão bonita. E ela diz o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui só para enquadrar aqui direito. Foi. Bom, mark the option in which the underlined words are correctly used. Marque a opção onde as palavras sublinhadas estão corretamente utilizadas. Aqui a gente tem as palavras sublinhadas sendo pronomes, pessoal. Pronomes. Então, vamos lá. Antes da gente resolver, vamos partir aqui para uma teoria rápida. A gente tem, quando a gente estuda os pronomes, a gente tem ali algumas classificações. E a gente precisa saber essas classificações aí de pronomes. Dentro dessas classificações de pronomes, a gente tem ali também mais classificações, subclassificações de pronomes que a gente tem que saber. E cada uma dessas subclassificações, ela tem os pronomes específicos. Bom, vamos lá. A gente tem aqui, ó, os pronomes pessoais. Pronomes pessoais, aqueles pronomes que servem como sujeito e como objeto ali de uma oração. Aí a gente vai ter o seguinte, ó, sujeito mais verbo mais complemento. Vou botar o complemento de laranja. Complemento. Aí esse complemento você pode entender como objeto direto, objeto indireto. Aí os pronomes pessoais
personal pronouns são aqueles pronomes que assumem a função de sujeito de uma oração ou de objeto de uma oração. Então, aqueles pronomes que assumem, né, a função de sujeito da oração, eles devem vir antes de verbos, tá? Então, pronomes que assumem a função de sujeito vêm antes de verbos. E aqueles pronomes que assumem a função de objeto de uma oração, eles devem vir depois de verbos ou depois de preposições. Anota isso daí que é importante. Então, ó, pronomes, objetos, ele vem aí depois de verbos ou depois de preposições. Aí vamos lá, a gente tem o seguinte. Como sujeito, né, a gente vai ter quais pronomes? A gente vai ter o I, you, he, she, it, we, you and they. Aí a gente tem, né, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular e primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Esses pronomes aqui, eles assumem a função de sujeito dentro aí de uma oração. Já os pronomes em laranjas, eu vou colocar aqui do lado só para a gente fazer uma relação aí, tá? Os pronomes em laranja são aqueles que servem como objeto de uma oração. Então, é o me, é o you, é o him, o her, o it, o us, you e o them. Então aqui esses em laranja eles assumem aí a função de objeto, tá? Só repetindo para fixar, eles vêm depois de verbos ou depois de preposições. Aí esses daqui são os pronomes pessoais. A gente também tem os casos possessivos. Casos possessivos. Dentro dos casos possessivos, nós também vamos ter aí dois casos importantes, duas subclassificações ali, que são os adjetivos possessivos, e os pronomes possessivos. Vou botar de outra cor, vou botar de rosa aqui. Adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Dá dando para ver, né? Dá dando para ver legal. Tá? Então, ó, a gente vai ter ó, adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Os adjetivos possessivos, pessoal, é importante que você saiba isso aqui. Ó. Os adjetivos possessivos, eles sempre vêm acompanhados de substantivo. Já os pronomes possessivos, eles nunca são acompanhados de substantivos, porque eles devem substituir um substantivo já mencionado, tá? Então anote isso aí que isso daí é importante. Bom, vamos lá. Aí a gente tem o seguinte, ó. Quais são os adjetivos possessivos? Eu botei de azul aqui, já pra gente botar aqui do lado, né? Pra gente fazer essa relação aí, ó. Os adjetivos possessivos de azul são o my, o your, o his, o her, é igual, ó. O its, o our, o your também é igual, e o their. Então, esses pronomes aqui, eles devem vir acompanhado aí de substantivo, tá? Botei aqui do lado. Já os pronomes possessivos, eles servem para substituir um substantivo já mencionado. Vou botar aqui de rosa, né? Tá aqui de rosa. Eles são o mine, yours, o his, hers. O his, ó, repare que ele é igual, tá? O hers, com S no final. O its, ele não tem um equivalente. Aí, a gente tem ó, o ours, com S no final. O yours, com S no final. E o theirs, com esse S aí no final. Então, para a gente responder essa questão, a gente só precisa saber disso daqui. As duas primeiras classificações assumem a função ali de sujeito ou de objeto dentro de uma oração. E essas duas aqui são os casos possessivos. Adjetivos possessivos em azul, eles devem vir acompanhados de substantivos. E os pronomes possessivos em rosa, eles devem aí substituir substantivos já mencionados. Agora, bora lá. Vamos partir aí para nossas questões. Ele quer saber, né, em qual, ó, marque the option, marque a opção onde as palavras sublinhadas estão corretamente utilizadas. Bom, na letra A nós temos o seguinte, ó. O senhor Adams, seu advogado e seus amigos gastaram, né, passaram uma semana
em Paris no mês passado. Bom, vamos analisar o que a gente tem aqui, ó. His. His. Lembra lá do his? Adjetivo possessivo. Depois do adjetivo possessivo, a gente tem que ter um substantivo. Esse adjetivo possessivo é masculino, se referindo a uma pessoa do sexo masculino. Então, sim, esse his aqui está sendo corretamente utilizado. Seu advogado e seus amigos. Aqui a gente tem, ó, de novo, um substantivo, que é o friends. Friends, seus amigos. Amigos de quem? Amigos do Sr. Adam e seu advogado gastaram uma semana em Paris. Então aqui também está correto o uso desse adjetivo possessivo. Lembra lá? O theirs. Aí continuando, ó. A cidade é famosa pela sua moda. Opa. Pela sua moda, comida e cultura. Aqui na letra A a gente já tem um erro. Repare, eu tenho aqui, ó, o it's. Vou até dar um zoom melhor, mais aproximado aí para a gente ver, ó, que a gente tem esse apóstrofe S aí, ó, que é uma contração. Isso daqui não tem nada a ver com o nosso adjetivo possessivo it's, que é tudo junto, tá? Então repare, ó, it's, ó, a cidade é famosa pela sua moda, comida e cultura. Então aqui na letra A a gente já tem um erro. Vamos continuar? Continuar que eu já falo dele, ó. Comida e cultura. Todos eles se divertiram muito lá. Aqui a gente também tem um erro. Aqui a gente tem o of. Of é uma preposição e depois de verbos e preposições a gente utiliza qual pronome? A gente utiliza aí um pronome que funciona como objeto. Repare, ó, que ele utiliza o they, all of they. Isso não pode. Eu tenho que utilizar all of them. Aqui, ó, tá errado. Tá errado. Aqui e aqui, ó. Repare que aqui tá bem assim, ó, it's. Isso daqui, ó, é a contração de it, is. Esse is aqui é o verbo to be, conjugado aí para a terceira pessoa do singular. Então, ó, it, is, não tem nada a ver com it's. Ok? Então, alternativa letra A, incorreta. Vamos para a alternativa letra B, ó. O senhor Adams, seu advogado e seus amigos gastaram um mês em Paris. Aqui a gente já tem dois erros de cara. O primeiro erro é o her. O her, ele é um adjetivo possessivo aí, nesse caso, né? A gente tem aqui o substantivo, a gente tem um substantivo, a gente tem aqui em cima o substantivo. Porém, esse her se refere a uma pessoa do sexo feminino, pessoal. Ó. Ele, ela. His, her. Ele, ela. Então, ó, o her se refere a uma pessoa do sexo feminino e a gente não pode ter aí, né, esse adjetivo possessivo de sexo feminino se referindo a um homem, tá? Então tá errado aqui. E aqui a gente tem o theirs, errado também. Repare que ali eu tenho um pronome possessivo e aqui, ó, eu tenho um substantivo. Ele não pode acompanhar um substantivo. Lembra? Ele utilizou bem aqui, ó. O certo é esse. É esse, porque ele vem, ó, adjetivo possessivo acompanhado de substantivo. Então, não pode theirs nesse caso aqui. A alternativa letra B já está incorreta. Aqui ele continua, né? A cidade é famosa pela, ó, agora sim está certo, pela sua moda, comida e cultura. All of their, aqui a gente também tem outro erro, ó, que é o their, não pode esse their aqui. O certo seria um pronome que funciona como objeto, no caso, all of them. Continuando, letra C. Sr. Adams. O Sr. Adams. Him, lawyer, and their friend spent a week in Paris last month. Errado de novo. Repare, ó, que eu tenho bem aqui, ó, um pronome que funciona como objeto. E nesse caso ele está utilizando um pronome que funciona como objeto no lugar de um adjetivo possessivo, tá? Então tá errado aqui. Apesar de esse pronome que funciona como objeto se referir a uma pessoa do sexo masculino. Ó, him, aqui. Tá? Então a alternativa letra C já está incorreta aí. Já pode eliminar a alternativa letra C. Aqui o theirs está certo. Aí, ó, a cidade é famosa por her. O her aqui está errado, porque o her se refere a uma pessoa do sexo feminino. E no caso aí, para a gente utilizar para coisas, quando a gente tem os pronomes lá que funciona como sujeito, objeto, adjetivo possessivo, pronome possessivo, a gente utiliza ali o it, no caso. O it, bem aqui, tá? It's. It's se refere aí à cidade, que é uma coisa.
All of them também aqui está incorreto. Aqui tem que ser o them, all of them, por causa dessa preposição of aqui. Letra C está errada. Vamos para a letra D. Nós temos, ó, o senhor Adams, seu advogado, então sim, está certo, e seus amigos, sim, também está certo, gastaram uma semana em Paris no mês passado. A cidade é famosa pela sua moda. Sim, tá certo, ó. Sua moda, comida e cultura. All of them também está certo aqui, ó. Todos eles se divertiram lá. Então, alternativa letra D, aí nossa alternativa correta. Vamos só confirmar aqui na alternativa letra E. A gente tem, ó, Sr. Adams, her, de novo aí que está errado, não pode utilizar o Sr. Adams no caso, tá? Ali é um homem, utilizamos aqui um adjetivo possessivo se referindo a uma mulher. Não pode. O theirs também não pode, como a gente falou lá em cima. O its, muito menos. E aqui a única coisa certa é o all of them, tá? Então a letra E também está incorreta. Chegamos aí na alternativa letra D, tá? Questãozinha aí da escola naval, né? Não é uma questão complicada, você só precisava prestar um pouco de atenção ali. Ok? Aí a gente viu aí, ó, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante que vocês prestem atenção. Os adjetivos possessivos, eles sempre acompanham o substantivo, ó. Substantivo, substantivo, substantivo. Aí. Então, ó, já os pronomes possessivos, que não temos nenhum uso aqui, eles devem vir substituindo substantivos já mencionados. Aqui a gente utiliza, ó, o theirs junto de um substantivo, isso não pode. E a gente utiliza bem aqui embaixo também, ó, o theirs junto de um substantivo, isso não pode. Ok, alternativa letra D, aí nessa questão de número 4 da escola naval. Uma questão um pouquinho mais elaborada ali, então a gente gastou um pouco mais de tempo aqui com ela. Bom, continuando, vamos lá, questão de número 5. Questão de número 5, uma questão aí da iPhone que aborda um conceito que a gente vê lá nos adjetivos, tá? Essa questão aqui, esse conceito, no caso, né, ele é um conceito aí interessante e ele diz o seguinte, vou passar para cá. Ele diz o seguinte, ó, dentro lá dos adjetivos, quando a gente estuda os adjetivos, a gente vê adjetivos terminados aí de várias maneiras, tá? Mas existem dois lá que a gente estuda, que são os adjetivos terminados em ing e os adjetivos em ed, que eles têm um significado importante ali. E diz o seguinte, ó, os adjetivos terminados em ing, eles provocam determinadas sensações. Quando um adjetivo, né, termina em ing, algo ou alguém provoca determinada sensação ou emoção. Já os adjetivos terminados em ed diz que alguém experimenta determinada sensação ou emoção em determinado momento. Deixa eu escrever aqui para vocês só para ficar bem claro. Quando a gente tem adjetivos terminados em ing, isso significa que algo ou alguém provoca, deixa eu botar assim, ó, algo ou alguém provoca determinada sensação. Já adjetivos terminados em ed diz que alguém experimenta determinada sensação ou emoção. Isso aqui é interessante, tá? Pode aparecer aí no seu concurso, aparece na EA, pode aparecer na ESA, aparece aqui na iPhone, aparece aí na Colégio Naval, tá? Então é importante que vocês tenham atenção a isso aqui, ó. Emoção. É o seguinte, eu falo, ó, o boring, pessoal, é entediante. É uma pessoa entediante. Vamos falar assim, ó, boring. Alguém é boring. Eu digo que alguém é boring. Então, essa pessoa, ela provoca determinada sensação. Então, ela é uma pessoa entediante. Significa que ela deixa outras pessoas entediadas. Ela deixa outra pessoa bored. Se uma coisa é boring, então ela deixa as pessoas bored, tá? Aí, ó, presta atenção aqui, ó, Bizu. O ing
ele é utilizado para algo ou alguém. Já o ED, ele é utilizado aí para alguém, tá? Então, coisas e pessoas. Já o ED significa, que eu vou utilizar aí com pessoas, tá? Que uma pessoa experimentou determinada sensação em um determinado momento ali. O ING significa que aquela pessoa ou aquela coisa provoca determinada sensação ou emoção em alguém. Ok? Bom, vamos lá, vamos partir para a questão aí que a gente vai resolver ela. Ela diz o seguinte, read the test and answer. Leia o texto e responda. Em Londres, existe muitas ruas com o mesmo nome. E isso é muito confuso. Isso é muito confuso. A gente tem aqui, muitas ruas com o mesmo nome. E isso, né, de existir muitas ruas com o mesmo nome, é muito confuso. Isso é algo confuso, deixa as pessoas confusas, tá? Então, ele provoca determinada sensação. Eu vou utilizar o ED nesse caso? Não. Vou utilizar o ED nesse caso? Não. Eu posso utilizar o ING? Sim. Eu posso utilizar o confuse? Confuse aqui, ele é verbo, tá? Não pode. Confundir, tá? Então, letra C não pode. Eu posso utilizar confusing com ING? Sim. Eu posso utilizar ED? Não. Não posso utilizar o ED aqui, ó. Posso eliminar três alternativas. Aí continua, é muito confuso. Isso significa, isso é muito confuso se você é um turista. Então, se ela é muito confusa, ela deixa as pessoas confusas. Outro problema é que a cidade é enorme. Nós caminhamos por todo lado na nossa última viagem e nós ficamos exaustos. Aí, repare, eu tenho aqui, exhaust, não, já eliminamos. Exhausted com ed e exhaust aqui, Esse exhaust aqui, ele pode ser considerado aí um verbo, tá? Que é cansar. Exaurir não, é cansar. Agora eu esqueci qual é a outra tradução para ele, mas é cansar. Sobrecarregar não é. Não é sobrecarregar, tá? Mas é cansar ali. Vamos botar como exaustar, né? Exaustar alguma coisa ali, tá? Então, alternativa letra D não pode. Ficamos aí com a alternativa letra B, tá? Porque eles ficaram cansados porque a cidade é cansativa, porque ela é muito grande, tá? Então, provocou determinada sensação nessas pessoas. Nós ficamos muito exaustos, exaustos, né? No final do dia. Mas Londres, que é uma coisa, é uma cidade animante, uma cidade animada, uma cidade animante, com muita coisa o que fazer. Bom, se Londres é uma cidade animante, ela deixa as pessoas animadas, ela provoca determinada sensação ali nas pessoas. Repare, vou utilizar o ING nesse caso aqui, não poderia utilizar o ED, não utilizaria aqui o ED e nem o ED nesse caso aqui, mas a gente já eliminou essas alternativas e chegamos aí na alternativa letra B. Isso aqui, é interessante, Adjetivos terminados em ING significa que algo ou alguém provoca determinada sensação ou emoção. Quando a gente tem adjetivos terminados em AD, significa que alguém experimenta determinada sensação ou emoção, tá? Aí, só pontuando aqui que é importante. Existem outros adjetivos com outras terminações, tá? Não é só adjetivo terminado em AD ou adjetivo terminado em ING. Esse aqui é só um caso ali dentro dos adjetivos que a gente estuda. Quando a gente vê aí, né, quando a questão pede para a gente fazer essa diferença aí entre ING e AD, você vai utilizar esse conceito aqui que a gente viu, tá? Vai existir questões aí que ela vai pedir para você preencher com adjetivos e ele vai colocar ali adjetivos com outras terminações, então vocês precisam ficar ligados a isso aí. Show? Bom, vamos lá, continuando. Questão de número 5, alternativa letra B. Questão de número 4, vamos lá. Questão de número 6, nós temos o seguinte. Read the sentence below. Aqui a gente tem uma questão de advérbio, essa questão aqui ela é muito interessante, é importante que vocês saibam. Bom, vamos lá. Ele fala, people shouldn't drive so. First, quickly, quick, first, quickly. I need to see a doctor because I haven't been feeling well. Lately. E although she tried hardly to find a new job, she's still unemployed. Bom, vamos lá.
Questão de advérbio, cara. E esse daqui são alguns casos ali de observação quando a gente está estudando lá os advérbios. A gente tem, ó, alguns advérbios. Alguns advérbios ali, eles derivam de adjetivos. Deixa eu botar aqui. Eles derivam de adjetivos e a gente acrescenta ly ao final deles, tá? Então, a gente tem uma palavra que é um adjetivo, a gente acrescenta ly, ela se transforma num advérbio, tá? Mas existem alguns casos de observação que a gente tem uma palavra que ela serve para adjetivo e serve para advérbio, e essa palavra ela não altera, ok? E aqui, né, esse caso aqui dessa questão, ela explora isso daí. Bom, aqui na primeira lacuna, primeira afirmativa, né, na primeira lacuna que a gente tem que preencher no caso, a gente tem, ó, o first, o quick e o quickly. Vamos lá, vamos analisar aqui agora. O first, o quick e o quickly. Quick e quickly. Bom, as pessoas não deveriam dirigir, verbo, tão rápido. Então aqui eu tenho que ter um advérbio referente a dirigir. A gente pode ter o first? Sim, porque o first ali, ele serve como advérbio. A gente pode ter o quickly? Sim, a gente pode ter o quickly, porque o quickly, ele é um advérbio. A gente pode ter o quick? O quick não pode, pessoal. O quick, ele é um adjetivo e adjetivos apenas modificam substantivos. A gente pode ter o first e a gente pode ter o quickly. Bom, qual eu vou utilizar, Emerson? Já que first e quickly significa rápido. Bom, a gente tem aqui o seguinte, pessoal. O first. Vamos botar aqui o first, quick e quickly. O first, ele fala de rápido, né? Quando a gente fala rápido, de velocidade. Então, imagina que carros, e aquele carro está muito rápido. Velocidade, eu estou me referindo ali à velocidade do carro. O quick, ele fala de rápido, mas ele fala de rapidez. Rapidez. O quickly também, ó, é a rapidez que alguém faz algo. Como assim, Emerson? Não entendi nada. Não entendi nada. Imagina uma situação onde, por exemplo, um comércio pega fogo. O comércio pega fogo. Aí o comércio está pegando fogo, aí chega o bombeiro. Logo após ali começar a pegar fogo, os bombeiros chegam. Aí eles falam, ó, os bombeiros foram capazes de controlar o fogo rapidamente. Então, eles já chegaram, já tiraram a mangueira, fizeram ali tudo com agilidade, de maneira rápida, com rapidez. Eu não estou falando de velocidade, mas sim a rapidez com que eles controlaram ali o fogo. Ou imagine outra situação. Ela chegou no trabalho, ela chegou, né, no escritório e fez o seu trabalho rapidamente. Então ela pegou os trabalhos que precisava ali e ela já resolveu aquele trabalho ali rapidamente. Ela resolveu um problema rapidamente. Repare que eu não estou falando de velocidade, diferente de correr rápido, um carro está rápido, e sim a rapidez com que as pessoas ali, né, resolvem um problema, ou o bombeiro ali apaga o fogo, tá? Então preste atenção aí, isso aqui é interessante. O quick é a mesma coisa, eu preciso de uma resposta rápida ali, tá? Então, ó, rapidez, quick answer, tá? O quick e o quick fala de rapidez aí, tá? Rápido, né, no sentido ali, né, naquela tradução de rápido, mas no sentido ali de o first no sentido de velocidade, já o quick e o quickly ali no sentido de rapidez, agilidade com que uma pessoa resolve um problema, resolve alguma coisa ali, ok? Bom, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem, ó, o drive so first. O drive é dirigir. Dirigir, então eu estou me referindo aqui à velocidade com que a pessoa tá dirigindo ali, tá? Então as pessoas não deveriam dirigir tão rápido. O quickly aqui não faz sentido, e não faz sentido, então a gente pode eliminar a letra E, a letra C aí, e a letra B, ficamos com a alternativa a letra A e a alternativa a letra D. Aí, continuando, agora a gente tem, ó, o first, late e o hard. Esses três, a gente vê que a gente pode utilizar o first, o late, vou botar aqui, ó, o late, e o hard, tanto para adjetivos quanto para advérbios, sem mudar, sem precisar adicionar ly ali. Tá? O late, quando ele significa aí, né, quando ele tem essa escrita late, ele significa tarde. Vou botar de vermelho. Tarde ou atrasado. E quando ele significa hard, significa tentar duro ou algo difícil.
Vou botar assim, ó, difícil. Difícil. Tentar, vou botar assim, duro, tá? Duro. Tentar duro, trabalhar duro. Ali, tá? Então, hard significa difícil, algo duro de se fazer. O late significa tarde ou atrasado. E eles podem ser utilizados aí também como adjetivos ou advérbios. Deixa eu botar aqui. Tô passando um barulho do caminhão aí, espero que não saia no vídeo. Bom, vamos lá. O bizu aqui é o seguinte, ó. O first, ele não altera. Vou botar aqui minha cara. O first, ele não altera. Então, se você vê o first com LY aí, isso está errado. Ele não altera. O first, ele serve para adjetivo e para advérbio. Aí você vai precisar analisar ali se o first está alterando o substantivo ou se o first está alterando ali um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, tá? Então preste atenção. First com LY não existe. O late, ele serve como adjetivo ou como advérbio, bem como o hard, ele também serve como adjetivo ou advérbio aí, e ele possui essa tradução, tarde, atrasado, difícil, duro. Aí você tem que fazer a distinção ali se ele está modificando um substantivo, um verbo, um advérbio, um adjetivo, ok? Mas a gente tem o seguinte, a gente tem que o late, vou botar aqui direto porque fica melhor para visualizar, tá? O late e o hard, eles podem receber LY ao final deles, diferente do first. O first não pode receber LY ao final deles. Já o late, ele pode. Lately, ou seja, ele recebe esse LY. Vou botar de outra cor aqui, ó. Lately. O hard, ele também pode receber esse LY aí, ó. Hardly. Porém, pessoal, ó, muito importante. Muito importante. Quando eles recebem essa terminação de LY, eles vão alterar o seu significado. Muito importante isso daí, tá? Questão de concurso, ó, questão de concurso. Lately significa, lately, recentemente. Recentemente. Caraca, a outra palavra estava na minha cabeça. Ultimamente, lembrei. Ultimamente. Então, ó, eles só podem ser utilizados como advérbio e vão mudar o seu significado. O lately, ele muda o significado para recentemente, ultimamente, e o hardly significa quase não. Quase não, tá? Isso aqui é importante, isso aqui é questão de prova. Isso aqui também, ó, é interessante, tá? Saber esses conceitos aqui. Vou só botar aqui que eu acabei não colocando, ó. First, tá? Isso aqui é questão de prova, mas isso daqui é o ouro, isso aqui é o bizu. O first, ele não recebe LY aí e pode ser utilizado para advérbio e adjetivo. O late e o hard, eles podem ser utilizados para advérbios e adjetivos. Quando eles recebem LY, porque eles podem receber LY, eles vão mudar o seu significado e vão ser utilizados apenas como advérbio. Ok? Então, ó, sabemos aí a tradução, vamos partir para as questões. Bom, eu preciso ver um doutor, eu preciso ver um médico, porque eu não tenho me sentido bem, muito bem, não tenho me sentido bem. Late, não tenho me sentido muito bem tarde, eu não tenho me sentido muito bem atrasado, ou eu não tenho me sentido muito bem ultimamente, recentemente. Então, repare, ó, o significado ali importa. O late não pode, ó, não pode e não pode. O late ele pode e o late ele aqui pode, mas a gente já eliminou a alternativa, a letra E nesse caso. Continuando, só botar aqui, ó. Lately. Na sentença de número 3, né? Apesar de ela ter tentado muito, ter tentado duro, dado tudo de si a encontrar um novo emprego, ela continua desempregada. Aí vamos lá. Ter tentado quase não ou ter tentado duro, dar tudo de si, trabalhado duro ali para encontrar um novo emprego? Repare que faz diferença o sentido. O hardly significa quase não. Então ele não pode, aqui ele não faz sentido nesse caso aqui, tá? Então a gente pode eliminar o hardly, hardly e o hardly aqui. Aqui a gente já eliminou a alternativa letra C. Alternativa letra C no caso. Então a gente só ficou com a alternativa letra D, que é a nossa alternativa correta. Ok? Então, ó, preste atenção aí. Esse bizu aqui que é o bizu importante, tá? Isso aqui é o conceito importante no caso.
para a gente resolver essa questão aí. Aqui é interessante, a gente consegue fazer essa distinção aqui para a gente matar essa primeira lacuna. Bom, continuando, pessoal, questãozinha de número 6 aí, uma questão de advérbios. Questão de número 5, uma questão de adjetivos. Questão de número 7, uma questão de quantificadores. Muito tranquila essa questão aqui. Questão do colégio naval, pessoal. Vamos lá, vamos partir aqui para a teoria antes da gente resolver essa questão. Ela fala ali sobre os quantificadores e a gente precisa saber quais quantificadores a gente deve utilizar aí dentro das orações. A gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter, ó, os substantivos contáveis. São aqueles substantivos que a gente consegue quantificar. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, um carro, dois carros, três carros. E a gente também tem os substantivos incontáveis. Por exemplo, a gente não consegue quantificar a água, a gente não consegue quantificar, por exemplo, o sentimento, o amor, conceitos abstratos aí, tá? Então, substantivos incontáveis. Os grãos de areia, a gente não vai parar para ficar contando os grãos de areias aí, por exemplo, tá? Então, substantivos contáveis, substantivos incontáveis. A gente precisa saber esse conceito para saber utilizar corretamente aí os quantificadores. Bom, vamos lá. Aí, dentro aí dos substantivos contáveis, a gente vai ter o many e o few. Já, deixa eu só botar para cá pro lado, porque tá distante. Acho que aqui tá suave. Já com substantivos incontáveis, a gente vai ter o much e o little. Vamos lá. A gente vai ter o seguinte. O many e o much servem para grandes quantidades. Já o few e o little servem para pequenas quantidades. Aí, quando a gente tem um substantivo contável e eu falo ali de grandes quantidades, então eu utilizo o many. Se eu tenho grandes quantidades, porém de substantivos incontáveis, então ó, eu tenho aqui o much. Bom, vamos lá, vamos matar essa questão aí, questão bem tranquila. Deixa eu passar para cá porque senão perde ali, ó. Parece melhor aqui. Dá um zoom aí. Foi, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, choose the correct option, escolha a opção correta. Eu falo na letra A, Margaret isn't very popular, she has little friends. Margaret não é muito popular, ela tem poucos amigos. Repare o seguinte, pessoal. Repare o seguinte, ó. Eu falo que ela tem little friends. Repare que amigos é um substantivo contável. Eu tenho um amigo, dois amigos, três amigos, quatro amigos aí. E repare, ó, que eu não posso utilizar com um substantivo contável um quantificador de pequena quantidade. Ó. Little, pequena quantidade, com substantivos incontáveis. Eu preciso aqui, ó, de few. Few friends. Ela tem poucos amigos, então o little aqui está errado. Few friends. Letra A está incorreta. My husband is very busy today. He has few free time. Meu marido está muito ocupado hoje. Ele tem pouco tempo livre. Esse free aqui, ó, é um adjetivo, tá? Então, ó, aqui a gente precisa prestar atenção ao substantivo. Time. O time, pessoal, ele é um substantivo incontável. A gente não quantifica o tempo, a gente quantifica as horas, a gente quantifica os minutos, os segundos aí, mas o tempo, ele é um conceito abstrato que a gente não consegue quantificar. Repare que eu tenho aqui, ó, um quantificador de pequena quantidade que é utilizado aqui com substantivos contáveis ali, com esse substantivo incontável. Então, isso aqui não pode acontecer. O fio está errado aqui, ó. O certo seria little free time. Alternativa letra B, incorreta. Letra C. The bus was very crowded. There were too much people. O ônibus estava muito lotado. Havia muitas pessoas. Repare aqui, ó, que eu vou ter o people. E aqui eu tenho o much. Então, ó, grandes quantidades de pessoas.
People é um substantivo contável. A gente tem, ó, person, singular, people, plural, tá? Então é contável aí. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, várias pessoas. Repare que eu utilizei o much. O much, ele deve ser utilizado com substantivos incontáveis. Então aqui, ó, a gente não poderia utilizar o much nesse caso. Deveríamos utilizar o many. O many. Aí, então, a alternativa letra C também está incorreta. A alternativa letra D, ela diz o seguinte, ó. They don't spend many money in expensive clothes. Elas não gastam muito dinheiro em roupas caras. Repare aqui, ó, eu tenho ó, many money. O money, assim como o time, é um substantivo incontável. A gente vai quantificar ali os dólares, os reais, por exemplo, as libras, né? A moeda lá da Europa, que agora eu esqueci, me deu um branco. O euro, tá? Então a gente quantifica aí essas moedas, mas o dinheiro ali, o conceito de dinheiro, ele é incontável, tá? Money e cash aí são incontáveis, tá? Assim como o tempo é incontável. Vamos lá. Então, ó, o money aqui, ele é incontável. Eu não posso utilizar o many, que é, ó, utilizar um quantificador utilizado aí com substantivos contáveis para grandes quantidades. Então, o many está errado aqui. Alternativa aqui, letra D está incorreta. O certo seria much money. Much money. Então, só sobrou a alternativa letra E. Nossa alternativa correta, muito provavelmente vamos confirmar ela aí, ó. Annie is so worried. She has many problems to solve. A Anne está muito preocupada, ela tem muitos problemas para resolver. Sim, aqui a gente tem o uso correto do quantificador. Many com a palavra problems. Repare, ó, problems, plural, um problema, dois problemas aí. Então, sim, a gente utilizou o many, que é um quantificador utilizado com substantivos contáveis para falar de grandes quantidades. Ok? Então, aqui a alternativa correta, a alternativa a letra E. Questão aí de quantificadores, bem tranquilo aí, tá? Vocês têm que ter um conceito inicial básico, né, de substantivos contáveis para resolver essa questão aqui. Caso você não saiba, já que você está começando aí, então você já vai começando a introduzir esses conhecimentos aí, esses conceitos aí na sua cabeça. Ok? Substantivos contáveis, substantivos incontáveis, quantificadores. Bom, vamos lá. Questão de número 7, letra E. Continuando uma questão aí de tempos verbais, também ó, é batido cair questões de tempos verbais no seu concurso, pessoal. Você tem que saber aí os tempos verbais. O que você precisa saber sobre os tempos verbais? Primeiro, a estrutura dos tempos verbais, para você conseguir diferenciar o que é um presente simples, o que é um passado simples, um presente contínuo, um presente perfeito, por exemplo. E segundo, quando você deve utilizar esse tempo verbal, tá? Então, saber essas duas coisas aí já vai te colocar ali na frente da maioria das pessoas. As pessoas têm uma dificuldade muito grande, cara, nesses tempos verbais. Até porque, né, eles têm que estudar, as pessoas, vocês, no caso, né, que estão estudando, têm que estudar várias coisas aí, então fica mais difícil aí, né, compreender não, né, gravar primeiro ali, assimilar o conceito ali, depois gravar, no caso ali, todas as estruturas verbais. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, esses tempos verbais. Vou falar aqui rapidamente sobre eles, vocês anotam aí, ó. Vamos lá, questão de número 8, ela diz o seguinte, ó. Match the columns to the correct verb tenses and choose the alternative with the correct sequence. Ó. Relacione as colunas com os tempos verbais e escolha as alternativas com a sequência correta. Vamos começar aqui com o passado simples, pessoal. Tô com uma sede. Minha garganta tá seca e eu não trouxe água aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Pra gente finalizar, já estamos na questão de número 8. Vai ser rápido. Vou tentar dar o gás aqui para terminar rápido, mas a garganta tá seca. Bom, primeiro tempo verbal. Vamos ir seguindo aqui, ó. Vamos seguindo aqui essa coluna aí, essa coluna que tá aqui mesmo. Passado simples. Anota. Primeira coisa, quando a gente deve utilizar o passado simples? A gente vai utilizar o passado simples para falar de um evento que aconteceu em um momento específico no passado, Então, quando a gente utilizar ali o passado simples, a gente vai ter a presença de marcadores temporais, tá? Então, ó, passado simples,
momento específico, tá? Momento específico no passado. Isso quer dizer que a gente vai ter a presença de marcadores temporais aí quando a gente tiver uma oração ali no passado simples. Segundo, o presente perfeito. O presente perfeito, ele também é utilizado para falar de uma coisa que aconteceu no passado. Mas, diferente aí do passado simples, o momento ele não importa. A gente não tem um momento específico. Aqui o foco está na ação. Tá? Então eu falo, por exemplo, eu perdi as minhas chaves. Não importa quando eu perdi as minhas chaves. O que importa é o que aconteceu ali. Então, ó, eu perdi as minhas chaves. Aí eu posso utilizar o presente perfeito nesse caso. Passado simples, eu vou falar de alguma coisa, de algum evento que aconteceu em um momento específico no passado, tá? Então, ó, vamos lá, voltando, o presente perfeito. Um dos casos é falar de algo que aconteceu no passado. Aqui o foco está na ação, no que aconteceu e não no momento que isso aconteceu, tá? Vamos lá. O segundo uso do presente perfeito é quando algo aconteceu no passado, né? Começou ali no passado, aconteceu no passado e continua acontecendo até hoje, tá? A gente vai ver nesse caso aqui dessa questão esse segundo caso aí de uso do presente perfeito. Aconteceu no passado, começou no passado e continua acontecendo até hoje e pode continuar acontecendo lá no futuro. A gente tem aqui, ó, o terceiro, o presente simples. O presente simples ele é utilizado aí para falar sobre fatos, verdades universais, para falar de rotinas, é muito importante, rotinas e hábitos, tá? Então, basicamente, o presente simples aí a gente utiliza para esses casos. Primeiro, falar sobre fatos ali, falar sobre verdades universais, falar sobre rotinas e hábitos, tá? Então, isso é importante saber utilizar ele aí. E aqui a gente tem, ó, na quarta, a gente tem o present continuous. O present continuous ele vai ser utilizado para falar de uma ação em andamento. Aí a gente tem ações em andamento e ações em andamento no momento da fala, tá? Então nós temos esses dois casos aí de ação em andamento e um terceiro uso aí é quando a gente fala de ações futuras. Quando a gente utiliza o presente contínuos para falar de uma ação futura, a gente precisa da presença de um marcador temporal. Então a gente vai utilizar lá o presente contínuos e a gente vai ter ali um marcador temporal ali para falar que essa ação é uma ação que vai acontecer no futuro, tá? E aqui não colocou, né, não tem aqui, que é o passado contínuos. O passado contínuo, deixa eu só escrever aqui vou botar de preto para ficar igual. O passado contínuos, past continuous. O past continuous também ele aparece aí, né, para vocês com uma certa frequência ali, né, quando as questões montam ali, né, vai montar a questão de tempos verbais, ela mistura ali o passado simples, passado contínuos. O passado contínuos é para falar de uma ação em andamento no passado, então algo estava acontecendo. Aí a gente vai ver, né, senão eu não vou entrar aqui em profundidade, porque senão ficaria muito extenso, mas a gente vê ali o will clauses, when clause, tá? Então a gente utiliza aí, ó, esses dois casos, will clause, when clause, lá no passado contínuos, para falar que algo estava acontecendo em um momento no passado, ou para falar que duas ações estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado, ou para falar que uma ação estava acontecendo uma ação estava acontecendo no passado até ela ser interrompida por outra ação no passado, tá? Então, eu estava jogando bola quando... Deixa eu pensar aqui. Eu estava jogando bola quando a minha mãe me chamou, quando a minha mãe mandou eu entrar. Então, ó, repare, ó, uma ação em andamento no passado, aí chegou até certo ponto aqui, a minha mãe mandou eu entrar, tá? Uma ação interrompida no passado, tá? Então a gente utiliza aí, ó, principalmente esses casos aqui. A gente tem que saber quando utilizar. No outro caso aqui, eu só vou grifar ali as estruturas, porque eu pretendo trazer aí, né, no futuro, um vídeo onde eu vou ensinar vocês ali o que vocês precisam saber sobre tempos verbais. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para a tela maior, porque dá para visualizar melhor. Aqui, deixa eu só tirar esse 5 daqui para a gente não confundir. Apesar de estar bem estranho, né? Botei ali só o past contínuo só para a gente mencionar ali os usos dele. Bom, a gente tem aí, ó, os past simple past, passado simples. Bom, não, primeiro eu tenho que começar por aqui, na verdade. Vamos começar por aqui. Já falamos aí os usos desses tempos verbais. Agora a gente vai ver aqui brevemente, né, as estruturas. Tá? Eu só vou sublinhar aqui porque futuramente eu vou trazer as estruturas que a gente precisa. Aqui na primeira nós temos, ó, I still live in the family home.
eu ainda vivo, eu ainda moro na casa de família. Aqui, pessoal, eu tenho o sujeito sendo a primeira pessoa do singular, e aqui eu tenho esse verbo aqui na sua forma base. Isso daqui é característica de presente simples. Vou tirar essa daqui, porque senão... Esse aqui era o azul. É o azul. Bom, aqui, ó, voltando, eu tenho aqui o sujeito sendo a primeira pessoa do singular e o verbo estando na sua forma base. Isso daqui é uma característica de presente simples. Presente simples, a gente tem o número 3. Número 3 aqui nesse caso. Número 3, começamos aí com o número 3. Bom, continuando. All my life I have been around car. Toda a minha vida, ó, em toda a minha vida eu tenho estado cercado por carros. Então, uma ação começou lá no passado, fiquei cercados ali por carros, né? Em meio aos carros, trabalhava ali em meio aos carros, né? A família pode ser dona ali de uma oficina ou uma produtora ali de carros, né? Uma fabricante ali de carros, por exemplo, e a pessoa vai e fala, ó, por toda a minha vida eu estive cercado por carros. Então começou no passado, continuou acontecendo até o presente e vai continuar acontecendo no futuro, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter a seguinte estrutura, a gente tem, ó, o have been, isso daqui, ó, é uma estrutura de presente perfeito, que é o have ou has, mais o verbo no particípio passado. Caso você não saiba, já vai anotando aí, né? Já vai introduzindo esses conhecimentos aí na sua cabeça, para depois você conseguir montar ali o quebra-cabeça direitinho ali, para você ficar ligado aí aos tempos verbais. Nesse caso aqui, a gente tem aí o presente perfeito, então temos aqui número 2, a have been. Bom, continuando, nós temos aqui na terceira, ó, I am having my own house built at the moment. Eu tô, né? Alguém está construindo a minha casa neste momento, tá? Isso daqui é uma estrutura interessante, que é o have something done, mas isso daqui só aparece na prova da escola naval e futuramente eu trago uma questão falando só sobre isso daqui, que é o have something done. Mas aqui, ó, o que importa é o seguinte, é que a gente vai ter, ó, o verbo to be mais um verbo no ing. Isso aqui é uma característica de contínuos, tempos contínuos. Tempos contínuos. Verbo to be mais verbo no ing, característica aí de contínuos. O verbo to be aqui, conjugado para a primeira pessoa, que é o I am, mais aqui o verbo no ing, então isso daqui é uma característica de presente contínuos aí. Verbo to be no presente, verbo no ing. Aí a gente tem o present continuous, que é o número 4, e por último só sobrou o número 1, que a gente tem, ó, o passado simples, ó. Reparem, eu falo o seguinte, deixa eu só botar aqui. Eu vendi, ó, eu vendi o meu primeiro carro. Eu vendi o meu primeiro carro, um Porsche conversível na idade de 11 anos, quando eu tinha 11 anos. Repare, lembra que eu falei para vocês que quando a gente utilizar o passado simples, a gente normalmente vai ter a presença aí de um marcador temporal. Então, ó, ele fala que ele vendeu o seu primeiro carro quando ele tinha 11 anos. Você concorda comigo que uma pessoa que nasceu no anos 2000, ela tinha 11 anos em 2011? E isso é um momento específico? 2011 é um momento específico na vida dela? Quando eu tinha 11 anos. Imagina que uma pessoa nasceu em 2000, quando eu tinha 11 anos, isso significa que isso, né, aconteceu em 2011, tá? Aqui, ó, ele fala, na idade de 11 anos. Na idade de 11 anos, foi um momento específico ali. Eu não sei quando foi, porque eu não sei a idade da pessoa e quando ela nasceu. Mas aqui a gente tem um momento específico, tá? Então, ó, repare aí, ó, momento específico. Aqui a gente tem a presença do passado simples nesse caso aqui. A gente tem essa sequência aí de 3, 2, 4, 1. Começa com 2? Não. Começa com 3? Sim. Começa com 4? Não. Começa com 1? Não. Então, ó, questão muito fácil. Era só saber a primeira aí que você já matava as questões da alternativa letra B. A gente tem o 3, o 2, o 4 e o 1, tá? Bem tranquilo aí. Serviu só para a gente introduzir aí os tempos verbais, saber quando a gente vai utilizar esses tempos verbais, tá? Essa questão aqui, ela é interessante porque ela vai introduzir a próxima questão, tá? Aí só recapitulando, passado simples, um momento específico no passado com a presença de marcadores temporais. Presente simples,
falar ali sobre fatos, rotinas, ações habituais, verdades universais. Ok? Bom, vamos lá. A gente vai ter aqui a próxima questão. Essa questão aqui, ela é uma questão do Colégio Naval. Mas é um pouquinho mais chatinha, mas é mais chatinha mais para explicar. Vou passar aqui e a gente vai conseguir entender ela bem. Ó. Questão do Colégio Naval, ela diz o seguinte, ó. Mark the sentence which is grammatically correct. Essa questão aqui, a gente precisa saber sobre a expressão there to be. There to be, que é a combinação dessa palavra there com o verbo to be. There to be. Essa combinação significa existir ou haver. Em alguns casos, ela também pode assistir ocorrer, tá? Ocorrer. Vou botar isso aqui como menos. Ocorrer aí, tá? Mas ela significa existir, haver. Imagina o seguinte, eu falo, ó, eu falo o seguinte, ó, em português. Tem um livro sobre a mesa. Em português isso faz sentido, né? Tem um livro sobre a mesa. Em inglês, eu não posso utilizar uma frase sem o sujeito, porque na língua inglesa a gente sempre precisa de um sujeito ali. Por exemplo, se eu fosse falar assim, ó, have a book on the table, isso estaria errado, eu não posso utilizar isso daí. Aí nesse caso, eu vou utilizar aqui, ó, uma expressão que é o there to be. O there to be, ele fala sobre a existência, ó. There is a book on the table. Então agora eu posso utilizar aí o there is, falar sobre a existência. Existe, né? Tem um livro. Esse tem, né? Esse tem de existir. Existe um livro ali sobre a mesa. Bom, vamos lá. Vamos aprender como a gente utiliza aí o there to be. O there to be, ele vai falar sobre a existência e ele vai introduzir ali, né? O que existe. Existiu, aconteceu, ocorreu. Aí a gente precisa prestar atenção ao que esse there to be se refere. Por quê? Porque essa coisa que o there to be se refere, né, o sujeito que ela introduz, vamos dizer assim, o sujeito que o there to be introduz é importante na conjugação do verbo to be, tá? Então, bom, vamos lá. A gente vai ver aqui, ó, o passado simples. Vou botar só os dois, porque são os mais importantes, ó. O passado simples, o simple present, botar o presente simples, desculpa, botar o primeiro presente simples, simple present, e depois o simple past, que é o passado simples. A gente vai ter a conjugação do verbo to be da seguinte maneira. Quando a gente vê lá, né, o verbo to be, a conjugação do verbo to be, a gente tem o are, não, vou começar com o singular, o is e o are. E aqui no passado simples a gente tem o was e o were. Was e were. Bom, Emerson, qual que eu vou utilizar? Qual que eu devo utilizar? Qual a conjugação correta do verbo to be que eu vou utilizar? Como eu falei, depende do sujeito que a expressão there to be vai introduzir. Se o sujeito for singular, então eu vou utilizar a conjugação do verbo to be no singular. Singular, singular. Se o sujeito for plural, eu vou utilizar a conjugação do verbo to be no plural. Tá? Então, essas daqui. Aí vocês precisam prestar atenção. Eu tô introduzindo a existência de alguma coisa no presente, então vou utilizar esses daqui. Só preciso prestar atenção ao sujeito, se é singular ou plural. Eu estou introduzindo ali o sujeito, né, a existência de alguma coisa no passado simples. Então, ó, vou utilizar aqui, ó, o passado simples. Aí eu só preciso prestar atenção ali se é singular ou se é plural. Ok? Então, bom, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu só mudar aqui a tela. Vamos lá. A gente vai ter aqui o seguinte. Introduzir algo no singular. Vou botar de azul. Singular. Vou utilizar o there is. Algo no plural. There are. Singular. There was. Plural. There were. Tá? Expressão there to be aí, interessante, aparece pra gente. Aí só lembra lá, só pra gente recapitular. Passado simples, presente simples, né? Quando a gente deve utilizar cada um deles. Bom, ele diz o seguinte, ó, marque a sentença que está gramaticalmente correta. Gramaticalmente correta. Alternativa letra A. How many girls? Quantas garotas existem? Ó, como é? Vou botar aqui, ó. Quantas garotas havia? Quantas garotas existem, né? Existem
na sua festa? Quantas garotas existem na sua festa na semana passada? Repare o seguinte, pessoal. Vou tirar esse rosa e botar azul. Repare o seguinte. Marcador temporal. Marcador temporal de passado. Momento definido no passado. Então, eu vou utilizar aqui o seguinte. Simple past. Simple past. Ok. Identifiquei isso, Emerson. O que tem de errado aqui? Ó? Eu tenho muitas garotas, então, ó, plural. Muitas garotas, então, plural. Eu estou utilizando o there to be para me referir às garotas. Ok, beleza. Eu tenho plural e eu tenho a conjugação aqui no plural. O que eu tenho de errado aqui, Emerson? Eu não entendi. Cara, o que a gente tem de errado aqui é essa conjugação do verbo to be. Ele até tá certo porque tá no plural, porém ele tá errado porque a oração tá no passado simples. Então, ó, quantas garotas existiam na sua festa semana passada? Mas, Emerson, por que ele está aqui invertido? Porque, pessoal, aqui a gente tem uma estrutura de pergunta, tá? Quando a gente estiver estudando as estruturas, a gente vai ver que a gente faz a inversão ali, né? Quando a gente forma uma pergunta, tá? Então, por isso que está invertido aqui. Então, já coloca esse conhecimento aí na tua caixinha mental para quando vocês aprenderem, né? Mais profundamente ali as estruturas verbais, vocês já vão entender. Vou lembrar daquela questão que o Emerson falou e eu entendi agora por que está invertido, tá? Mas aqui é uma estrutura de pergunta, por isso que está invertido. Então, ó, voltando, a gente tem aqui, ó, many girls, plural, e a expressão there to be se referindo ao sujeito ali no plural, porém no passado simples, por isso que eu não posso ter o or, aqui eu devo ter o were. Tá? Ela mistura ali o tempo verbal com essa expressão there to be, que é o básico, tá, pessoal? Isso aqui é basicão, isso aqui. Essa mistura aqui, ela pode parecer difícil ali para quem está começando, mas essa estrutura aqui, ela é basicona aí de concurso. Você tem que ter essa visão aí na hora que você estiver resolvendo as suas questões. Vamos lá, continuando. Nós temos o seguinte. B. Is there anybody in room 201 at the moment? Existe alguém no quarto 201 no momento? Repare que aqui eu também tenho uma estrutura de pergunta. Estrutura de pergunta eu tenho uma inversão. Bom, aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Vamos lá. Anybody. Quando a gente estiver se aprofundando, quando vocês estiverem estudando e se aprofundando, vocês vão ver os pronomes indefinidos. Vocês vão ver os pronomes indefinidos. E uma coisa que a gente estuda lá nos pronomes indefinidos é que os pronomes indefinidos, eles se comportam como a terceira pessoa do singular. Muito importante, anota isso daí, porque vai ser útil para você no futuro, tá? Pronomes indefinidos, eles se comportam como a terceira pessoa do singular. Aí, tá, terceira pessoa do singular. A gente vai aprender verbos. Emerson, eu vou aprender verbos ainda. Bom, quando você estiver estudando os verbos, você vai aprender a conjugação do verbo to be. Aí lá, tem lá, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Você vai ver que a gente tem uma conjugação ali diferente. Ok? Então, ó, presta atenção aí. Os pronomes indefinidos, anybody ali no caso, é um pronome indefinido e ele se comporta como a terceira pessoa do singular. Vamos lá, voltando aqui. Terceira pessoa do singular. Então, anybody é singular. Queria botar aqui o singular, mas acho que vai ficar feião. Tá? Mas vou botar aqui em cima, ó. Singular. O anybody, ele é singular. E aqui eu tenho uma construção, ó. A construção do there to be no singular. No presente, no singular. There to be no singular. E aqui eu falo, ó, existe alguém no quarto 201 no momento? Então, ó, algo que está acontecendo no presente. Algo que está acontecendo ali no presente, tá? Um presente simples, no caso. Então, essa alternativa aqui, ela não tem nada de errado. Nós temos aí o tempo verbal no presente. Nós temos o tempo verbal no presente. Nós temos o sujeito sendo um pronome indefinido, né, que se comporta como a terceira pessoa do singular. E eu tenho a expressão there to be, aí a expressão there to be no singular, tá? Então, sim, essa daqui não tem nada de errado. Vamos deixar ela aí. Bom, continuando, letra C. Nós temos o seguinte. Letra C, ó. Sarah said there is 12 people waiting. Bom, a Sarah disse que existem 12 pessoas esperando. Aqui, ó. Aqui, tranquilo. 12 pessoas, plural. Aqui eu tenho uma conjugação do there to be no singular. Esse there is aqui está errado. A Sarah disse que existem there
There are 12 pessoas esperando, uma oração aí no presente também, tá? Então, tranquilo. Aqui o certo seria o there are e não there is. Aqui a única coisa que está errada é a conjugação do verbo to be, porque aqui a gente tem o plural. Plural. Então, não pode letra C. There isn't an accident in our street last night. Bom, vamos lá. Não existiu um acidente na nossa rua na noite passada. Repare o seguinte, pessoal. An accident. Bom, an accident, isso daqui é o singular. Ok. Aqui eu tenho a conjugação do there to be para o singular. Ok. Porém, a gente tem aqui um marcador temporal. Last night. Last night aí, na noite passada. Um momento específico no passado, vou utilizar a conjugação do verbo to be para o passado. Então, esse isn't aqui não pode, ele está errado. O certo seria there wasn't. There wasn't, tá? Marcador temporal de passado simples. Vou utilizar a conjugação do verbo to be no passado simples. Aqui eu tenho um sujeito, né, que está sendo introduzido no singular. Então, ó, passado simples, singular. Aqui. Ok? Letra D está incorreta aí. E por último nós temos aqui, ó, there is exercise bar, so you can work out. Existem barras de exercício, então você pode malhar, pode se exercitar. O que a gente tem aqui, pessoal? Exercise bars. Repare que esse exercise bar é um adjetivo se referindo a barras. E barras, ó, está no plural. 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 Ali a gente tem a expressão there to be no singular. Então, ó, esse is aqui não pode. There are exercise bar. Repare, uma oração aí no presente simples. No presente simples, então eu vou utilizar a conjugação do verbo to be no presente. Eu tenho aqui o sujeito sendo um substantivo no plural, então eu vou utilizar aqui, ó, presente plural. A alternativa letra E também está incorreta. Com isso, chegamos aí na alternativa letra B, nessa aqui do there to be, tá? Um pouquinho demorado, um pouquinho mais chato, porque ela envolve não só o conceito de there to be, mas ela envolve também o conceito aí de tempos verbais. Mas como a gente falou rapidamente aqui, né, sobre os conceitos de tempos verbais na questão anterior, por isso que eu trouxe essa questão aqui. Questão interessante, uma questão até que bonita aí do Colégio Naval. Colégio bonito, uma questão aí boa, né, do Colégio Naval. Trouxe para vocês. Ok? Vamos lá, continuando, questão de número 10. Estamos quase terminando. Faltam mais duas aí questões. Uma questão de tag question, uma questão de verbos modais. Também, verbos modais aí é um assunto um pouco maior, né? Mas eu não vou perder tanto tempo aqui, só vou comentar para a gente introduzir o conhecimento aí sobre os verbos modais na sua cabeça, depois vocês vão estudando aí com mais afinco, mais a fundo também. Relacione as colunas de acordo com o match the columns according to the meaning of the modal verbs in bold and in each sentence below. Relacione as colunas de acordo com o significado dos verbos modais em negrito em cada sentença abaixo. Vamos lá, que é importante. Bom, os verbos modais é um assunto um pouco extenso. A gente vai ter o seguinte, pessoal. Verbos modais. Quando a gente fala de verbos modais ou verbos anômalos, eles têm ali características especiais. Que características especiais são essas? Vou falar aqui 4, ó. Vou botar aqui 4 para vocês irem anotando aí. Primeiro, os verbos modais, eles sempre devem ser seguidos de verbos no infinitivo sem o to. Muito importante, questão de prova. De novo, os verbos modais devem ser seguidos por verbos no infinitivo sem o to, ou o bare infinitive, B-A-R-E, bare infinitive, tá? Então, primeira característica importante. Segunda característica importante, os verbos modais, eles funcionam ali como verbos auxiliares. Isso significa que eles formam orações ali na negativa e formam interrogativa, orações interrogativas, tá? Eu não vou precisar utilizar outros verbos auxiliares para formar negativas e interrogativas. Então, importante, eles são verbos auxiliares e formam interrogativas e negativas. Terceiro, os verbos modais são invariáveis, pessoal, muito importante isso daí. Quando a gente estuda,
Ó, tô na terceira parte. Quando a gente estuda ali os tempos verbais, a gente vê o presente simples, a gente vê o passado simples. Por exemplo, o passado simples, a gente vai jogar o verbo para o passado e o verbo ele sofre uma alteração. A gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, a gente adiciona ed. Já os verbos irregulares a gente precisa gravar, porque eles mudam sua forma, então eles variam. Já quando a gente tem ali o presente simples, quando o sujeito, né, no presente simples, quando o sujeito é a terceira pessoa do singular, então é o he, o she e o it, que a gente viu lá na questão da escola naval, quando a gente tem esse sujeito, a gente vai ter uma desinência S no verbo para distinguir, né, que o sujeito ali é a terceira pessoa do singular. Então ela tem essa pequena variação. A gente adiciona esse S aí quando o sujeito é a terceira pessoa do singular lá no presente simples, tá? Então eles variam. Aqui os verbos modais, ó, na terceira parte, na terceira característica, né, o terceiro conceito ali importante, eles são invariáveis, então eles não sofrem ali, eles não recebem desinência S, eles não recebem ED, eles não recebem o ING, né, na formação do gerúndio, tá? São invariáveis. E o quarto conceito importante é que os verbos modais, eles possuem ali algumas traduções específicas, eles possuem ali alguns sentidos específicos que a gente precisa ver aí, no caso, cada um desses sentidos, tá? Que é a questão, né, se baseia aqui nesse quarto caso aí, que são esses sentidos. Vamos lá? Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver aí que sentidos são esses. Bom, repare, ó, que eu tenho aqui, ó, ele falando sobre impossibilidade, possibilidade, proibição e conselho. Aí ele pede para a gente relacionar ali essa primeira coluna com essa segunda coluna aqui em relação, ó, de acordo com o significado dos verbos modais em cada sentença. Bom, vamos lá. A primeira sentença aqui a gente tem o seguinte, ó. O Marco, vou botar Marco, tá? O Marco estudou muito, ó, estudou duro, ó. Estudou muito para o seu exame, mas ele conseguiu notas ruins. Ele pode não ser muito inteligente. Aqui a gente tem a presença do can't. Lá no meu curso completo, pessoal, eu falo sobre tudo isso daqui, dos verbos modais e de tudo que a gente está abordando aqui, tá? Mas lá no meu curso completo eu falo o seguinte, ó. O can't, ele é utilizado em frases negativas, né? O can't na negativa ali, para falar sobre impossibilidade, tá? Então, ó, he can't be very clever. Ele pode não ser muito inteligente. Ele não é muito inteligente. Tá? Ele não pode ser muito inteligente, porque ele estudou muito e ainda assim conseguiu notas ruins. Então, ó, aqui a gente tem, ó, o primeiro, ó, impossibilidade. Impossibilidade, tá? Então, um dos sentidos aí do can't, quando utilizado na negativa, é falar sobre impossibilidade. O can, em frases afirmativas, ele pode ter várias traduções, ele pode ter vários sentidos, tá? Por exemplo, ele pode falar de habilidade e capacidade de realizar uma ação. Ele pode falar que alguém, né, teve a possibilidade, em alguns casos ali, né, o can ele pode também ser utilizado para pedir permissão, mas principalmente o can ele vai ser utilizado aí para falar de habilidade e capacidade. Lá no meu curso completo eu falo sobre isso, tá? Com mais detalhes. Eu não vou ficar entrando em detalhe aqui porque senão a gente vai perder muito tempo, mas basicamente o can aí, habilidade, capacidade. Bom, continuando. Nós temos aqui a segunda. You should work less. You look too tired. Você deveria trabalhar menos. Você parece muito cansado. Agora a gente tem aqui ó, o should. O should, pessoal, ele é utilizado aí para dar conselhos e sugestões. E o should ele também fala sobre expectativa. A expectativa de que alguém deveria fazer alguma coisa. You should work less. Você deveria trabalhar menos, tá? Então repare que soa aqui com um pouco de expectativa. Mas aqui no caso a gente está dando aqui um conselho, dando uma sugestão. Tá? E conselho, nesse caso aqui, é traduzido como advisor. A gente tem, ó, suggest e advisor. Então, o should aí, ó, conselhos e sugestões. Vamos lá. Na terceira, a gente tem, ó, o may. She may be in the garden. Maybe in the garden. O may, pessoal, ele é utilizado aí para falar de possibilidade
possibilidade e permissão. Então a gente utiliza o may para falar de possibilidade e dá permissão aí para alguém fazer alguma coisa. Eu posso sair, eu posso beber refrigerante, eu posso comer pizza. Então, ó, o may aí ele vai ser utilizado aí nesse caso de possibilidade e permissão. Aqui nessa questão ele está sendo utilizado aí com o sentido de possibilidade, probabilidade também, ó. Possibilidade e probabilidade, ó. Ela pode estar no jardim. Ela pode estar no jardim. Então aqui, possibilidade número 2. E por último, só sobrou aí proibição, que a gente vai ter aqui, ó, o must not. You must not enter here. Você não deve entrar aqui. Bom, o must, pessoal, o must aí, ele é utilizado em frases negativas para falar de proibição, que de fato, né, é o que a gente tem aqui, ó, proibição, ó. Proibição aí. Então, o must not ele é utilizado em frases negativas para falar de proibição. Em frases afirmativas, anota que é importante, em frases afirmativas o must ele vai ser utilizado em dois casos. O primeiro para falar sobre dedução lógica. Então, uma dedução lógica com base em evidências. Bom, ele trabalhou muito, ele deve estar cansado. Ó. A pessoa trabalhou muito. Você viu que a pessoa trabalhou muito, aí você chega e fala, ó, cara, ele deve estar cansado porque ele trabalhou muito, tá? Então, dedução lógica com base em evidências. E o segundo caso me distraí aqui, não. Vamos lá, voltando. O segundo caso é quando a gente fala de obrigação. O must, ele significa dever. Então, ó, ele fala de obrigação forte ali, ó. Você deve estudar para a prova. Você deve se dedicar para a prova, tá? Então, ó, o must, ele fala sobre dedução lógica com base em evidência ou ele fala ali de obrigação forte. Ok? Então, ó, em frases afirmativas, a gente utiliza o must aí nesse caso. Deixa eu só voltar aqui para a tela maior. Aí, chegamos aí nessa sequência 1, 4, 2, 3. Nós vamos ter, aqui a gente atira, a gente tem 1, 4, 2, 3, ó. Alternativa letra C, nesse caso aqui. Então, 1, 4, aqui, a gente alterou aqui, 3, 2, não pode. Eu botei, né? Foi. 1. Chegamos aí na alternativa letra C, tá? 1, 4, aqui tem o 3, 2 não pode, aqui a gente tem o 4 e o 4 não pode, a gente tem o 1, 4, 2, 3, que é a nossa alternativa correta aí. Vamos lá, continuando para a gente já finalizar aí. Questão de tag question, uma questão aí também que pode aparecer no concurso de vocês. A gente tem o seguinte, pessoal, ó, ele fala, ó, essa aqui é uma questão da EA, tá? Questão da EA, esses que eu não coloquei não são questão da EA. Esse daqui que eu coloquei já são questão de outras provas. Colégio Naval tá ali, Colégio Naval, isso aqui é Escola Naval, isso aqui é FOM. Nas próximas eu trago aí umas questõezinhas da ESA, questões das QSEX, para a gente ir falando sobre outros assuntos, tá? Aqui eu selecionei alguns dos assuntos para a gente comentar. Bom, vamos lá, questão de número 11. Read the following statement and choose the correct alternative. Leia as seguintes afirmações e escolha a alternativa correta. Bom, pessoal, quando a gente fala de tag questions, a gente precisa saber três coisas. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que identificar sujeito. Então, identificar o sujeito da oração. Segundo, a estrutura verbal. O terceiro, caraca, me deu um branco agora. O terceiro é o que mesmo? Sujeito, verbo. Ah, lembrei. Caraca, me deu um branco. Me deu um branco aqui, pessoal. Vamos lá. Terceiro, se a frase ela tá na afirmativa ou negativa. Caraca, filho. Acontece. Vamos lá, voltando. Vou botar aqui na tela maior porque ela é melhor para visualizar. Dá para dar um zoom maior. Bom, quando a gente fala aí de tag question, a gente precisa de três coisas. Primeiro, o sujeito, identificar ali o sujeito da oração. Segundo, identificar a estrutura verbal daquela oração. Terceiro, identificar se aquela oração ela é uma frase afirmativa ou ela é uma frase negativa. Ó, afirmativa ou ela é uma frase negativa, tá? Aí existem alguns casos que a gente vai ver lá no futuro que existem palavras ali de cunho negativo que transformam a frase em negativa, tá? Mas não se preocupa com isso.
Primeiro, frases afirmativas ou frases negativas aqui, depois a gente vai aprendendo outras coisas aí. Aí, voltando. Sujeito. A gente identificou o sujeito, a gente vai utilizar um pronome que assume a função de sujeito referente, né, àquele sujeito. A gente nunca pode utilizar um nome na tag question, na formação da tag question, tá? Muito importante, questão de prova, anota isso daí. Não utilizamos nomes. Por exemplo, o meu nome, Emerson. Eu não vou utilizar o meu nome Emerson ali na formação da tag question, tá? Então a gente vai utilizar um pronome que funciona como sujeito referente ao sujeito lá da oração. Então, pega isso daí que é importante. Segundo, identificar ali a estrutura verbal. Saber a estrutura verbal é importante porque a gente precisa utilizar o auxiliar, o verbo auxiliar daquela estrutura verbal na formação da tag question. Terceiro, é saber se aquela oração está na afirmativa ou se ela está na afirmativa ou na negativa. Ok? E vai ter um outro caso aqui, que são os casos especiais. Especiais, porque eles vão ter ali uma estrutura padrão na hora da sua formação, na hora da formação da tag question ali, tá? Então, primeiro você analisa ali, sujeito, estrutura verbal, afirmativa ou negativa. Aí você analisou, você viu, né? Você vai montar a tag question. Ou outros casos que são os casos especiais. Vamos lá. 2 casos especiais a gente tem aqui, ó. Nessa primeira, e aqui a gente tem que analisar. Essas 2 primeiras a gente analisa bem aqui, ó, os casos especiais, e essas 2 segundas aqui a gente analisa isso daqui. Vamos lá. A gente tem, pessoal, quando a gente tem a presença desse let's go, desse let's aqui, na verdade, ó, desse let's aqui, a gente vai ter um caso especial, que é uma formação padrão. Toda vez que você viu let's, você vai utilizar aqui o shall we na formação da tag question. Então, aqui, essa aqui está correta. Viu let's? Formação da tag question é shall we, tá? Caso especial, um caso especial aí, né? Um caso de observação, né? Quando a gente tem o let's aí, a estrutura padrão da tag question vai ser shall we. O segundo caso é quando a gente tem a presença do imperativo. O imperativo afirmativo, imperativo negativo. O imperativo é quando a gente dá uma ordem ali para uma pessoa, a gente utiliza, né, o verbo na sua forma base, e na negativa a gente utiliza o don't mais o verbo na sua forma base. Nesse caso aqui a gente tem o don't mais o verbo na sua forma base, que é o verbo to be. Ele fala o seguinte, ó, don't be late to you, não se atrase. Não se atrase, aqui a gente tem a presença aí do imperativo, e ele tem uma estrutura padrão, uma estrutura ali que sempre vai ser aquela estrutura quando a gente tem o imperativo, que é will you. Eu saí falando, né? E acabei não lendo ali as sentenças, mas vamos lá. Will you. Essa aqui é a estrutura padrão aí quando a gente tem o imperativo e não do you, tá? Isso aqui tá errado. Aí vamos lá, eu acabei passando e não li, ó. Let's go for a walk, shall we? Vamos sair para uma caminhada? Vamos? Estou fazendo ali uma pergunta. Não se atrase. Tá bom? Seria assim, tá bom? Will you. Viu? Imperativo. O certo aqui é will you. Bom, vamos lá. Continuando na terceira, nós temos o seguinte. You haven't got a ruler, have you? Vocês não têm um governante. Tem? Bom, pessoal, aqui a gente tem o seguinte. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? You. Quem é o verbo? Qual é a estrutura verbal? Haven't got. Haven't got. A frase está na afirmativa ou na negativa? Na negativa. Bom, vamos lá. Aqui, a gente tem um caso aqui. Trouxe a questão que ela é interessante. Ó. A gente tem esse have got aqui. Esse have got, ele é uma expressão. Que é a mesma coisa que o have. Ó. O have got. É a mesma coisa que o have, que significa ter. Porém, repare só. Eu tenho aqui, ó, o have got. E aqui eu só tenho o have. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ter é a mesma coisa. Ter. Porém, esse have got, ele tem ali, né, umas características, né? Quando a gente vai formar, por exemplo, a negativa e a interrogativa. Quando a gente forma ali a negativa e a interrogativa, a gente utiliza, né, a estrutura como se a gente estivesse utilizando ali o presente perfeito. Isso a gente vai ver mais lá na frente, tá? Então, ó, só pensa o seguinte, ó, quando a gente tem esse have got aí, a gente utiliza a estrutura de presente perfeito. Então, o auxiliar do presente perfeito
é o have ali. Então, ó, repare, você vai utilizar o have ali na hora de formar a tag question, ok? Pegou isso aqui? Ah, aceita como presente perfeito. Presente perfeito, viu? Isso aqui é um have, isso aqui é um verbo no particípio, presente perfeito. Então, o auxiliar de presente perfeito é o have aí, tá? Mas esse have got aí, ele significa ter, que é a mesma coisa que o have ali, ok? Mas vamos lá. Você não tem um governante. Sujeito, você. Então, eu vou colocar você bem aqui. Estrutura, qual é a estrutura? Presente perfeito. Qual é o auxiliar do presente perfeito? É o have. Ok, eu tenho um have aqui. Afirmativa ou negativa? Aqui eu tenho ó, o haven't na negativa. Então, se eu tenho uma oração na negativa, eu vou ter uma tag question na afirmativa. Se eu tenho uma oração na... Como eu falei? Uma oração na negativa, uma tag question na afirmativa. O auxiliar da tag question afirmativa. Se eu tenho uma frase na afirmativa, o auxiliar na tag question vai estar na negativa, tá? Então, deixa eu só botar aqui para a gente não confundir. Afirmativa, ele vai para negativa. Negativa, ele vai para afirmativa. Tag question. Ok? Então, continuando, a gente tem aqui negativa, então aqui é afirmativa, a gente tem aqui o sujeito, a gente tem aqui o have, a gente tem aqui ó, essa estrutura de presente perfeito, vou utilizar aqui o auxiliar do presente perfeito, que é o have. Bom, na quarta a gente tem o seguinte, aqui tá certo, tá? Aqui tá ok, tudo certo aqui. Na quarta a gente tem o seguinte, ó, Margaret plays the piano, don't she? A Margarete toca piano, não é? Ela toca piano, não é? Sim, quem é o sujeito? Margarete. Margarete é uma pessoa do sexo feminino, certo? Então eu vou me referir a ela como she. Ok, utilizei o she aqui. A gente tem aqui ó, o plays. Isso daqui é uma estrutura do presente simples. Presente simples. Vou utilizar o auxiliar do presente simples. Qual é o auxiliar do presente simples? O do ou o does. O do ou does. Aí, como a gente tem aqui ó, a terceira pessoa do singular se referindo ao sexo feminino, eu vou utilizar o auxiliar does nesse caso. Ó. She, o he, she e o it. O he, o she e o it. Nesse caso aqui, vou utilizar o does. Ok, a frase está na afirmativa ou está na negativa? Frase na afirmativa, então a tag question, né, o auxiliar vai para a negativa. Bom, vamos lá. A gente tem aqui o seguinte, pessoal. A gente tem o don't. Opa, preste atenção. Sujeito terceira pessoa do singular, vou utilizar o does. Eu tenho a frase na afirmativa, vou utilizar a negativa. Pode don't? Não pode don't, porque o don't ele não serve para a terceira pessoa do singular. O certo é o doesn't. Olha como a questão é maldosa. Doesn't she? Tá? Então, ó, toma cuidado aqui ao verbo auxiliar correto. O doesn't é utilizado aí para a terceira pessoa do singular, nesse caso aqui. Então, ó, essa de número 4 aí tá errada. Tá errada. E aqui também tá errado. Deixa eu botar aqui de outra cor, só pra gente diferenciar. Aqui, ó, errado. Errado, botei de azul aí o que está errado. Ok? Bom, vamos lá. Qual que tá certa? A número 1 e a número 3 estão corretas aí. Eu só vou recapitular, né, caso tenha ficado alguma dúvida aí. Deixa eu passar para cá para visualizar melhor. Qual alternativa está correta? Né? Ele pede as alternativas corretas, a sequência correta. A número 1 e a número 3? Sim, porque a número 1 está certa e a número 3 também está certa. A número 2 e a número 4? Não, a número 2 está errada e a número 4 também está errada. A número 3 e a número 4? Não, a número 3 está certa, mas a número 4 está errada. A número 1 e a número 2? A número 1 está certa, mas a número 2 está errada, tá? Então, não pode e não pode. Chegamos na alternativa letra D. Importante, pessoal, vamos lá. Recapitulando aqui, porque pode ser que ficou um pouco confuso para vocês. Quando a gente vai formar a tag question, a gente vai analisar o sujeito da oração, a estrutura verbal e se aquela oração está na afirmativa ou na negativa. O sujeito é o quê? A gente precisa analisar o sujeito e depois a gente vai utilizar um pronome que funciona como sujeito da oração lá na tag question.
tá? Então, se refere ao sexo masculino, então utiliza um pronome de terceira pessoa se referindo ao sexo masculino. Se refere ao sexo feminino, um pronome de terceira pessoa se referindo ao sexo feminino. Ok, beleza, estrutura verbal. Identificou a estrutura verbal? Vou utilizar o auxiliar daquela estrutura verbal. Terceiro, aquela oração está na afirmativa ou na negativa? Então, ó, se ela está na afirmativa, a tag question vai para a negativa. Se ela está na negativa, a tag question vai para a afirmativa. Aqui eu tenho a negativa, tag question na afirmativa. Aqui eu tenho uma frase na afirmativa, a tag question ela vai para a negativa. Aí. Ok? Alternativa, a letra A, com essa questão aí da EA, tá? Isso aqui é mais uma introdução. E no caso aqui, calma aí que eu esqueci, os casos especiais. Quando a gente tem a presença do let's, a tag question ela sempre vai ser formada com shall we. Quando eu tenho a presença de um imperativo afirmativo ou negativo, a tag question ela vai ser formada com will you, tá? Will you. Anota, will you. Ok? Então chegamos aí, ó, questão de número 11, alternativa letra A. Para finalizar, uma questão de phrasal verb vai aparecer para vocês e vocês precisam gravar os phrasal verbs, principalmente ali os mais importantes, tá? Então, ó, tem ali uns 30 phrasal verbs que são importantes, que aparecem com certa frequência, e esse aqui é um dos phrasal verbs que aparece com frequência. Cara, caiu, não esse aqui, mas o outro, né, que aparece juntamente com esse daqui, na prova da Escola Naval agora de 2025. Eu tenho quase certeza que foi na prova da Escola Naval. Quase certeza que foi na prova da Escola Naval, que é o morrer, tá? Que a gente vai ver aqui no caso. Bom, vamos lá, vamos ler a sentença aqui, depois eu comento sobre isso daí. Vou passar aqui para ficar maior. Bom, questão de número 12. Leia a sentença abaixo. Leia a sentença abaixo. Ó. Eu quase pass out. Eu quase, quando eu vi todo aquele sangue. Eu quase pass out quando eu vi todo aquele sangue. Aqui, só pelo vocabulário ali, né, em volta, né, do phrasal verb ali, a gente já consegue ter mais ou menos uma noção. Quando as pessoas, né, algumas pessoas ali, né, que são mais sensíveis, quando ela vê sangue, o que acontece com ela? Ela acaba ali, né, perdendo a consciência, ficando tonta, acaba desmaiando, né? Desmaiando. Então, ó, o pass out, desmaiar, nesse caso aqui, esse phrasal verb significa, de fato, desmaiar. Eu quase desmaiei quando eu vi todo aquele sangue. Aí ele pede, ó, o phrasal verb sublinhado significa to die? Não, pessoal. Não é morrer. Não é morrer, mas deixa ele aqui porque ele é interessante, ó. Ficou doente? Não. A pessoa não ficou doente. A pessoa quase desmaiou ali, né? Ela se recuperou? Ela se recuperou de alguma coisa? Também não. Ela desmaiou, perdeu a consciência. Desmaiou, perdeu a consciência? Sim. O pass out, ele significa aí desmaiar, perder a consciência, tá? Então, a alternativa aqui, letra D. Isso aqui tem que saber, pessoal. Tem que saber essa parte aqui de phrasal verb. Aqui a gente tem, ó, a letra A. A letra A é o morrer. Aqui a gente tem o pass away. Pass away. Morreu. Pass away. Pass away. Pass away. Então, ó, a gente tem aqui o morrer. Esse aqui é um phrasal verb que significa morrer. Juntamente com pass out, a gente tem essa combinação. Pass out, desmaiar. Pass away, morrer. Tá? Por isso que ele botou aqui to die. Tá? Para confundir vocês aí. Bom, pessoal, com isso chegamos aí a 12 questões. 12 questões, deixei aqui o gabarito também. Vimos aqui vários assuntos, né? Deu para fazer uma introdução. Essa aqui é uma aula, né, de introdução também, né, a essa sequência aí. Vimos aí interpretação de texto, falamos sobre verbos, pronomes e vários outros assuntos de gramáticas que vão aparecer no concurso de vocês em 2026. Beleza? Se você gostou desse vídeo, pessoal, já deixa esse like, já deixa o teu like aí. Comenta aqui a sua dúvida, comenta aqui se você gostou da aula, envia esse vídeo aqui para um amigo aí, para me ajudar a crescer aqui no YouTube e poder trazer mais vídeos como esse para você. Beleza, pessoal? Se você tem muita dificuldade aí e você vai começar a se preparar para as provas de 2026, eu aconselho você, eu recomendo vocês adquirirem o meu curso completo de inglês. Cara, lá tá tudo que vocês precisam saber sobre a disciplina de inglês para concursos militares. A gente tem lá material PDF, o material de apoio, né, em PDF, a gente tem listas de exercício, a gente tem uma lista de fixação, a gente tem 2 listas
com questões de concurso. A gente vai ter as aulas teóricas completas, todas as aulas estão gravadas. Eu tenho lá também as aulas de resolução de exercício. Agora, nesse momento, né, eu tenho apenas a resolução da primeira lista, porque eu fiz a primeira lista e depois eu gravei ali, né, a lista. Agora que eu atualizei, vou fazer uma atualização aí no curso, eu vou colocar a segunda lista ali com exercícios de concursos militares e eu vou começar a gravar essa lista aí para trazer para vocês e deixar lá uma grande quantidade de questões resolvidas dentro do meu curso completo, tá? Mas só pela teoria, a teoria ali e pelas aulas e pelas questões que já estão resolvidas lá, né, que são muitas questões da primeira lista, como eu te falei, eu tenho 2 listas de concurso, já ajuda vocês a matarem e entenderem inglês e irem, cara, muito bem preparado para conseguir ali pelo menos um 9, né, de 10, por exemplo, se você for fazer a prova da ESA, um 9 de 10 ali, caso não caia aquela questão de vocabulário, porque vocabulário aí é com você, você que tem que saber, tá? Mas a maior parte das questões ali você com certeza vai acertar, tá? 10 de 10 ali, com certeza você consegue mandar bem na IAN, Colégio Naval, Escola Naval e a ESA, ok? Então, convido vocês aí a conhecerem, né, o meu curso completo. Valeu, falou, pessoal. Até mais, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês na próxima semana, onde eu vou trazer aí para vocês, né, mais vídeos como esse e outros vídeos onde eu ensino vocabulário, vou te mostrar como você deve estudar inglês aí para concursos militares no ano de 2026. Valeu, falou e até mais, pessoal. Tchau, tchau.